Foque no básico. A pedido de um inscrito, hoje eu aceitei o desafio de jogar com o clássico Logbait. Não sou nenhum mestre com esse deck e ainda estou aprendendo a pegar o timing perfeito dele, mas hoje eu vou jogar com esse deck e mostrar meus erros e acertos. Então se você gostar de assistir os vídeos do canal e ainda não se inscreveu, já deixe seu like, inscreva-se e comente aí qual deck devo usar na próxima partida. Jogar de Logbait clássico todo mundo já sabe, mas e se você puder deixar o deck ainda mais rápido, agressivo e imprevisível? A pedido de vocês, hoje eu montei essa variação com Destruidores de Muros. Eu ainda estou aprimorando o timing exato desse deck, então vocês vão acompanhar minha evolução em tempo real. O plano aqui é simples: forçar o feitiço do cara e no segundo seguinte, punir o adversário com os quebra-muros ou com o barril. Vamos ver se eu consigo dominar essa dinâmica na marra ou se vou passar raiva. Presta atenção nas decisões. Deixa eu explicar pra vocês a lógica desse deck enquanto eu me defendo aqui. O segredo dos Destruidores de Muros é o custo de Elixir. São apenas 2 de Elixir que exigem uma resposta rápida do adversário. Se ele gastar o tronco ou as flechas, ou qualquer feitiço, o jogo fica livre para atacar com o barril ou Destruidores de Muros. Os Destruidores de Muros também servem para distração. Olha essa bandida líder, foi atrás igual patinha na lagoa. É importante você observar esses pequenos detalhes, porque ajudam bastante na hora que estiver jogando. Você se sente um mestre da estratégia porque está controlando o deck do cara. Ele joga o feitiço e já sabe que vai tomar dano logo em seguida. Para quem pediu para eu testar esse deck, vocês tinham razão, ele é forte demais. Só exige uma leitura de jogo muito rápida. Rapaziada, o veredito é: jogar de Logbait com Destruidor de Muros é difícil no começo. Exige que você saiba contar o ciclo do adversário. Mas quando você aprende, é satisfatório demais ver os quebra-muros explodindo na torre. Eu sei que eu perdi uma torre, mas aguarde até o final. No final eu acabo ganhando essa partida, justamente porque eu comecei a entender o ciclo do jogo. Ainda tenho muito o que melhorar com ele. Mas valeu demais pelo desafio que vocês mandaram. Se você tem alguma dica de posicionamento para me ajudar a melhorar com esse deck, ou quer sugerir o próximo deck que eu devo testar aqui no canal, deixa nos comentários. E você, conhece a história do Clash Royale? Em 2016, a Supercell pegou o mundo de surpresa. Eles pegaram os personagens icônicos do Clash of Clans e os colocaram em uma arena de batalha em tempo real totalmente nova. O conceito era simples, mas genial: misturar a estratégia dos jogos de cartas com a intensidade do formato Tower Defense. O sucesso foi imediato. Em questão de dias, milhões de jogadores no mundo inteiro estavam viciados em abrir baús, subir de arena e, claro, passar muita raiva com o emoji do rei rindo. Nos primeiros anos, o jogo era puro ouro. Decks clássicos como o Corredor com Gelo, o Gigante com Spark e o icônico Logbait começaram a nascer ali. A jogabilidade era tão competitiva que o Clash Royale rapidamente se transformou em um fenômeno dos esportes, lotando arenas mundiais com jogadores profissionais disputando frações de segundo para defender suas torres. O jogo parecia perfeito, mas como toda longa jornada, o meta precisava mudar para manter o público interessado. Ao longo do tempo, vieram atualizações que dividiram a comunidade. A chegada das cartas lendárias mudou o patamar do jogo, seguida pelas cartas campeãs, que trouxeram habilidades ativas pela primeira vez dentro da arena. Mas a maior reviravolta recente foi a introdução das evoluções de cartas. Cartas comuns do jogo ganharam poderes absurdos após alguns ciclos, transformando completamente a dinâmica das batalhas e exigindo muito mais estratégia de ciclo dos jogadores. Mesmo após uma década e enfrentando altos e baixos, o Clash Royale continua sendo um gigante dos jogos mobile. O segredo da sua sobrevivência é simples: a essência do jogo nunca mudou. Ainda é sobre contagem de Elixir, previsão de jogadas, controle de mente e a pura satisfação de ver o seu combo conectar na torre adversária no último segundo da prorrogação. É um clássico moderno que marcou uma geração de jogadores e que ainda dita as regras nos celulares. E quem aí lembra do desespero que era enfrentar o primeiro Mega Cavaleiro lançado? Ou da lenda urbana de que existia um truque secreto para ganhar carta lendária em baú de prata? O Clash Royale criou sua própria cultura, cheia de memes, rivalidades e celulares quase jogados na parede por causa de uma conexão que caiu no meio da partida. São essas loucuras que fazem o jogo ser tão inesquecível para todo mundo. Mas e pra você? Qual foi a época mais marcante do jogo? Aquela em que você passava o recreio da escola ou o intervalo do trabalho duelando com os amigos do clã? Deixa aqui nos comentários a sua história com o Clash e qual carta você acha que foi a mais quebrada de todos os tempos. Se você assistiu até aqui, comenta a palavra evolução para eu saber que você é raiz. Se está gostando do vídeo, já deixa seu like e se inscreva. Para apoiar o canal,
E já que o assunto é a história do jogo, a gente não pode esquecer das cartas que quase destruíram casamentos e amizades. Todo mundo tem aquela carta que quando aparece na arena dá até um desânimo de jogar. Quem não se lembra do auge do Mega Cavaleiro? Ele caía do céu esmagando tudo e parecia simplesmente imortal. No começo, a galera entrava em pânico porque ninguém sabia defender aquela criatura sem gastar todo o elixir do deck e ficar completamente exposto. Outra carta que traumatizou uma geração foi o Gigante Real. Teve uma época em que ele tinha tanto alcance que conseguia atirar na sua torre quase do meio da ponte. Você mal tinha tempo de reagir e a sua torre já tinha perdido metade da vida. Era o pesadelo dos jogadores de decks mais leves. E o que falar da Bruxa Sombria quando foi lançada? Ela gerava tantos morcegos que parecia um enxame infinito na tela. Era praticamente impossível parar aquele combo sem sofrer dano. Mas a história do Clash Royale também é feita de grandes mistérios e lendas urbanas. Nos primeiros anos do jogo, a internet era inundada por vídeos com teorias bizarras. Quem aí se lembra dos famosos tutoriais de como ganhar carta lendária de graça? A galera jurava de pé junto que existia um padrão de baús, ou que se você abrisse o clássico baú grátis de madeira exatamente à meia-noite, a chance de vir um Spark ou Mago Elétrico aumentava. Todo mundo tentava e o ciclo de frustração continuava. E por falar em cartas lendárias, você lembra do impacto quando as duas primeiras foram anunciadas? O Mago de Gelo e a Princesa mudaram completamente o status do jogo. Ter uma carta lendária no começo de 2016 era sinônimo de ostentação extrema. Se você jogasse uma Princesa na ponte na Arena 7, o adversário muitas vezes nem sabia o que fazer, já que ela atirava de uma distância que a torre não alcançava. Era uma vantagem absurda e raríssima de conseguir. Com o tempo, a Supercell percebeu que precisava democratizar o acesso a essas cartas e introduziu os desafios. Foi uma das melhores épocas do jogo. O desafio da estratégia, onde você escolhia uma carta e mandava a outra para o oponente, gerava momentos hilários. Quem nunca mandou um golem pro adversário achando que estava sendo esperto e acabou tomando um contra-ataque imparável que levou as 3 torres de uma vez só? O jogo era pura emoção. Outro ponto alto da história do jogo foram as guerras de clãs. Reunir a galera do clã no final de semana para planejar os ataques e defender o barco virou quase um segundo emprego para muita gente. Tinha clã que cobrava os membros como se fosse uma empresa. Se você ficasse um dia sem atacar na guerra, o líder te expulsava sem pensar 2 vezes. Essa competitividade saudável criou comunidades gigantescas e amizades que duram até os dias de hoje. E na parte técnica da jogabilidade, o Clash Royale ensinou muita gente a ter raciocínio rápido. Conceitos como contagem de elixir e ciclo de cartas parecem fáceis hoje, mas no começo ninguém ligava pra isso. A galera jogava as cartas na ponte por puro instinto. Quando os primeiros pro players começaram a mostrar que dava para ativar a Torre do Rei usando um pescador ou puxando um corredor com um tornado, a mente da comunidade explodiu de vez. Foi aí que o jogo virou uma ciência. Você passava a saber exatamente quantas cartas faltavam para o oponente ter o tronco na mão de novo. Se você errasse o posicionamento de uma gangue de goblins por um quadrado de distância, o oponente conseguia prever a sua jogada com as flechas e a partida acabava ali. Essa precisão cirúrgica transformou o Clash Royale em um esporte legítimo, transmitido ao vivo e com premiações milionárias ao redor do mundo inteiro. Claro que nem tudo foram flores. O jogo passou por momentos de crise onde a comunidade reclamava bastante do balanceamento. Cartas que ficavam esquecidas por meses, de repente, viravam monstros imbatíveis após um patch de atualização. O Recrutas Reais, por exemplo, quando foi lançado, custava menos elixir do que devia e preenchia a arena inteira em uma linha horizontal. Não tinha como defender aquilo de forma justa. Foi uma semana de puro caos, mas o que realmente manteve o jogo vivo contra todos os concorrentes foi a sua capacidade de se reinventar. Quando o formato padrão de 2 torres e uma Torre do Rei parecia estar enjoando, eles trouxeram os campeões com habilidades especiais pagas com elixir durante a batalha. Ver o Rei Esqueleto reviver um exército inteiro de almas no meio do campo do adversário trouxe uma camada de estratégia totalmente nova que ninguém estava esperando. E hoje em dia, as evoluções de cartas são o grande assunto do momento. Transformar um simples bárbaro ou um goblins comum em uma força imparável depois de alguns ciclos mudou a velocidade das partidas. O jogo ficou muito mais dinâmico e punitivo. Se você vacilar contra um bombardeiro evoluído, a sua torre desaparece antes que você consiga arrastar a sua defesa para o campo. É o Clash Royale mostrando que, mesmo velho, ainda sabe ditar as regras. No fim das contas, olhar para trás e ver toda essa jornada faz a gente perceber que o Clash Royale é muito mais do que só um passatempo de celular. Ele criou memes eternos como o barulho do corredor gritando ao entrar na arena e gerou uma rivalidade saudável entre jogadores do mundo todo. É o tipo de jogo que você pode até passar raiva e desinstalar hoje, mas sabe que daqui a alguns meses
vai acabar baixando de novo pra ver o que mudou. E agora eu quero saber de você que acompanhou toda essa evolução de perto. Qual foi o momento mais marcante da sua história nesse jogo? Você é da época em que Lendária vinha em baú mágico com 1% de chance ou conheceu o jogo já na era das evoluções? Deixa o seu comentário contando a sua jornada e qual deck você mais usou pra subir de arena na sua vida. Vou ler e responder todo mundo que deixar uma história bacana aqui embaixo. Para preencher esse mistério, você sabia que a Supercell já deletou cartas bizarras dos arquivos do jogo? Nos testes iniciais existia o Monstro de Elixir, uma criatura que se dividia igual ao Golem, mas dava Elixir para o adversário quando morria. Ideia que depois virou o Golem de Elixir. Eles também testaram um feitiço de portal, estilo o jogo Portal, que transportava suas tropas direto para a torre do inimigo. Já pensou o caos que seria o jogo com isso? E por falar em atualizações que quase ninguém lembra, você recorda de quando o jogo tinha conquistas internas que davam gemas grátis? Era o único jeito dos jogadores casuais juntarem uma quantidade decente de gemas sem precisar gastar dinheiro real no jogo. Você ganhava completando objetivos simples como entrar em um clã ou assistir a uma partida na TV Royale. Quando a Supercell removeu esse sistema, a comunidade raiz ficou revoltada por semanas. Outra curiosidade insana é sobre o maior recorde de cartas espelhadas na arena. No auge do feitiço de espelho e do clone, a galera se reunia em batalhas amistosas apenas para tentar colocar o maior número possível de uma mesma tropa na tela. O jogo ficava tão pesado com centenas de príncipes das trevas ou de exércitos de esqueletos correndo ao mesmo tempo que o celular de quem estava jogando quase derretia de tanto lag. O jogo rodava travado e a tela virava uma bagunça completa. Tudo isso mostra que a graça do Clash Royale nunca foi apenas vencer, mas sim a quantidade de histórias e momentos bizarros que ele proporciona. Cada atualização traz um meme novo, um deck quebrado que todo mundo passa a odiar em poucas horas ou uma carta que vira piada na comunidade por ser completamente inútil no meta atual. Essa montanha-russa de emoções que mantém a comunidade ativa e engajada, debatendo sobre o jogo todos os dias da semana. Então, da próxima vez que você perder uma partida por causa de um único clique errado ou ficar irritado com o combo apelão do adversário na ponte, lembre-se de que isso faz parte da alma do jogo desde 2016. É o bom e velho Clash Royale sendo exatamente o que ele nasceu para ser. Um teste para os seus nervos e para a sua capacidade de pensar sob extrema pressão. Mas agora que você já conhece toda essa trajetória, o cenário muda de figura. Só lembrando que essa é minha perspectiva, é a minha visão do jogo. Se você curtiu esse resumão nostálgico da história do nosso querido Clash, não esquece de deixar a sua curtida para ajudar o canal a trazer mais conteúdos detalhados como esse. Compartilha com aquele seu amigo de clã que está aposentado do jogo só para dar uma saudade nele. Vou ficando por aqui, preparem seus decks, controlem muito bem o seu Elixir na arena, um grande abraço a todos, valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.